Olá! Voltamos. Já tomaram uma aguinha? Foram ao banheiro? Vamos continuar? Falando sobre o quê? Recursos humanos. Dentro da nossa disciplina, comunicação empresarial, vamos falar um pouquinho sobre recursos humanos. Dentro dos recursos humanos, nós falamos já na aula passada, qual que é o papel do RH, e agora vamos falar um pouquinho sobre recursos financeiros. Na primeira aula, eu já citei levemente sobre finanças. Nessa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que no material de apoio de vocês, tem uma gama de conteúdo, vocês conseguem aprofundar os conhecimentos de vocês. Além desse conteúdo, existem vários links para vocês buscarem fora em outras fontes, olhar alguns artigos, o que autores dizem a respeito. Vamos dar uma aprofundada no material de apoio. Além desse material escrito, desse texto, ainda temos vários exercícios para que vocês consigam treinar isso para ver se de fato vocês absorveram essa informação. Então, às vezes a aula vocês vão perceber que, mas isso você já falou, isso já está falando novamente, está citando novamente. É importante, porque quanto mais nós escutamos, mais nós absorvemos. Além desse conteúdo falado, ainda tem o conteúdo escrito, ok? Vamos lá, no nosso slide. A gestão dos recursos financeiros de uma organização pode ser definida como a gestão dos fluxos monetários derivados da atividade operacional. Então, pessoal, os recursos financeiros vai ser essa parte dentro do recursos humanos, vai cuidar do pagamento dos funcionários. Nós vamos cuidar dessa parte da empresa em que quanto que entra, quanto que sai, fazer esse cálculo, quanto que eu devo mais ou menos nesse mês, eu preciso fechar com quanto para eu conseguir pagar os meus funcionários, para ter o lucro da empresa. Então, essa parte é que dentro dos recursos humanos, o financeiro vai cuidar disso. De quanto que entra, quanto que sai, se está sendo viável aquela quantidade de pessoas trabalhando ali ou não. Por vezes, eu preciso de uma equipe maior. No entanto, eu tenho poucos clientes, eu tenho pouca entrada. Então, como entra pouco dinheiro, como que eu vou aumentar o meu número de funcionários? Eu posso fazer isso? Eu tenho que colocar todos os gastos que eu tenho na empresa e para ver o que eu consigo, o que eu não consigo fazer. Será que é viável? Será que se eu chamar mais uma pessoa para trabalhar, será que eu dou conta de pagar esse funcionário e continuar tendo o lucro que eu preciso para sobreviver? Vivemos num tempo em que a crise é geral. Será que neste tempo é viável eu contratar alguém? Eu segurar um pouquinho? Será que sim? Será que não? Então é neste setor que é responsável por pensar nessa logística, pensar no quão bom será, quão favorável será, o quanto precisa e o quanto não, o que eu posso segurar, se eu preciso cortar gastos ou não, se eu posso gastar um pouquinho mais aqui, eu pensar em desenvolver outro projeto ali para conseguir crescer. Vejamos o próximo slide. Os recursos econômicos, por sua vez, são sinônimos de lucro ou de prejuízo. Então, pessoal, é aqui que eu vou analisar, que eu vou calcular, que vou ver se dá ou não. Na parte de recursos humanos, por exemplo, eu vou chamar uma pessoa para trabalhar nessa área. O que essa pessoa precisa saber?
O que ela precisa ter domínio para que ela consiga desenvolver essa parte com eficiência? Ela precisa ser da área do quê? De marketing? Ela precisa ser da área do quê? Administrativa? Ela precisa ser da área do quê? De recursos humanos, de RH? Nesse setor, voltando ao tema inicial, que é recursos humanos, nesse setor também vai escolher esse profissional que vai trabalhar em finanças. Dependendo da pessoa que eu colocar ali para trabalhar nesse setor, essa pessoa é que vai me dizer, vai me passar uma planilha, ou mensal, ou diária, ou enfim, anual, semestral. Ela vai me passar uma planilha dizendo como está a vida da minha empresa. Se ela está bem, financeiramente falando, se ela está deixando a desejar, se está começando a ter algum alarme, se eu preciso cuidar de alguma coisa, ter olhos para alguma informação ou não, é nesse setor em que eu vou dizer, ou seja, faz parte daquele coração da empresa. Essa área, ela é importantíssima, porque se falhar aqui, eu posso ter um prejuízo gigantesco na minha instituição, chegando até a falência. Por vezes, nós vemos várias empresas que não cuidam, não deem determinada atenção para esse setor, ou às vezes algumas informações passam batido. E o que acontece lá na frente? Quando a pessoa percebe, já perdeu, não tem como, ela já perdeu muito, ela já teve vários prejuízos e não consegue se reerguer. Vou te dar um exemplo. Uma loja de aluga caçamba. E naquele aluguel de caçamba, tem o funcionário que fica no escritório, cuidando da parte da clientela, fazendo a parte publicitária. E nós temos um funcionário que leva a caçamba com o caminhão, leva a caçamba para o lugar que precisa ser utilizado. Então, nós temos uma empresa pequena. Nós temos essas duas pessoas, esses dois setores. A pessoa que é responsável pelas caçambas, por ir e vir, e nós temos a pessoa que é responsável pelo escritório. Essa pessoa que é responsável pelo escritório, ela ela tem um probleminha pequeno hoje. Aí ela deixa, fala, nem vou passar para frente, eu não vou passar para o meu superior que tem esse pequeno probleminha. Aí amanhã esse probleminha aumenta um pouquinho mais. E eu não falo. E eu começo a ter gastos por conta daquele probleminha, eu começo a ter vários gastos. E eu acho que se eu conseguir dar um jeito aqui, eu consigo pagar essas contas e ainda gerar o lucro. Então, eu não consigo sozinho, mas também não quero passar para frente. E o que acontece? Isso vai virando uma bola de neve. Eu não vou cuidando desses detalhezinhos. Quando chega lá na frente, já estou no vermelho, já entrou em falência. Aí eu chego e falo, olha, sabe o que aconteceu? Teve um pequeno probleminha. Qual foi o probleminha? O problema é esse, que gerou esse problema. Quando a gente vai perceber para tentar solucionar aquilo, você não consegue mais. A falta de comunicação gerou um prejuízo tão grande a ponto de fechar as portas. Veja o que está escrito no próximo slide. Toda organização, para se inserir no mercado, precisa de recursos para iniciar suas atividades. É exatamente isso que eu coloquei no exemplo.
que você precisou de recursos, você precisou de informações, você precisou desenvolver, só que o que você fez? Você ocultou informações e tentou resolver da sua forma, do seu jeitinho, sem cuidar com o devido valor do financeiro. E o que ocasionou? Um prejuízo que fechou as portas de uma empresa. Ou seja, esse é um setor de extrema importância que você precisa dar o devido valor. Dê uma lidinha no material que lá você vai aprofundar e ter vários detalhes a respeito disso. Até a próxima!